Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Uma noite abençoada de sexta-feira para vocês que estão entrando nessa mensagem. Que o Senhor possa ministrar uma palavra ao coração dos irmãos, que seja uma noite de bênção, de renovo, de fortalecimento, e que nessa noite o refrigério do Senhor recaia sobre nós. É necessário, né? Meio às lutas, a tantas adversidades que nós enfrentamos, e é normal na nossa vida, na vida do crente não falta aprovação, mas nós temos o Senhor. A palavra, ela fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, e ele se encontra com ela no poço de Sicar, poço esse que, segundo a tradição judaica, tinha sido cavado por Jacó. E esse poço, ele ficava no território de Samaria. Havia uma grande rincha entre os samaritanos e os judeus. E Jesus era judeu e essa mulher samaritana. Então havia um certo distanciamento. Na verdade, se um judeu viesse por um caminho, por uma calçada, vamos dizer assim, viesse também um samaritano, o judeu sairia daquela calçada e iria para outra. O judeu naquela época, na época de Jesus, considerava o samaritano impuro. Então, quando Jesus ele se encontra com aquela mulher, ele pede água, aquela samaritana na beira do poço de Sicar, isso causa nela uma perplexidade. Ela fala: como sendo tu judeu me pede de beber água? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E nenhum homem se comunicava daquela maneira com uma mulher. A palavra fala que era hora sexta. Toda vez que a Bíblia fala de um horário, naquela época, você some com mais 6. Então 6 mais 6, 12. Então era por volta de meio-dia, a hora que aquela mulher foi tirar a água do poço. E ela vai tirar a água num horário que não era um horário comum. Normalmente as mulheres tiravam de tarde, quando o sol já era mais fraco. Mas propositalmente ela foi ao meio-dia, por causa da condição dela. E certamente todos conheciam a condição dela. Ela era uma amante. Ela estava com um homem de uma outra mulher. E Jesus sabia da condição dela. Jesus ele quebra todo esse contexto social, histórico, até mesmo religioso, e ele vai desconstruindo aquela mulher na sua conversa. E aquela mulher, ela questiona: Senhor, como tu tens água? Jesus fala para ela: olha, eu tenho água, se tu me pedisse, eu te daria dessa água, e que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede de novo. E aí ela vira para Jesus e fala: tu não tem com quem tirar a água? Como que tu vai tirar a água? O poço é fundo. Quantas vezes nós resistimos ao Senhor? Quantas vezes nós resistimos àquilo que é a operação dele na nossa vida? Quando nós tivemos um encontro com Deus, e todos nós um dia tivemos um encontro com o Senhor, e não necessariamente eu estou falando aqui de aceitar a Jesus, porque às vezes uma luta que vem na nossa vida é um encontro com Deus, é um particular com o Senhor. Jesus manda os seus discípulos até a cidade comprar comida, eles vão até a cidade e Jesus tem um particular com aquela mulher. E provação é sim um particular com Deus, para mudar a nossa vida, para mudar os nossos conceitos, para mudar o nosso entendimento. Mesmo aquela mulher, com todas as resistências que ela tinha, ela vai reconhecendo Jesus como o Salvador, como a salvação. Primeiro ela chama ele de judeu. Depois ela fala: mestre, Senhor, dai-me dessa água. Ela já não chama mais ele de judeu, mas de Senhor. E depois, quando ele fala: olha, onde está teu marido? Ela fala: olha, eu não tenho marido. Ela: bem disseste. Jesus fala: bem disseste, porque já tiveste vários e o que tu tem agora não é teu. E aí ela fala: veja que és profeta. Então ele sai da condição de judeu para a condição de Senhor e depois de profeta. E por último, ela reconhece ele como Messias. Nas nossas provações, às vezes nós entramos na provação tão distante do Senhor, não sabemos entender quem Ele é, não sabemos compreender realmente quem é Jesus. Chega um momento em que o Senhor ele começa a se revelar e nós entendemos sim que Ele é o Senhor. Entendemos sim que Ele tem poder sobre as coisas. Depois nós entendemos que Ele revela os segredos do nosso coração, chamamos Ele de profeta. E por último, entendemos que Ele é a salvação de Deus para a nossa vida. Mas mesmo nesse processo, nós questionamos como aquela mulher questionou. Ela falou: Senhor, tu não tens com que tirar a água. Quantas vezes eu disse isso para o Senhor? E eu sei que você que está ouvindo essa mensagem nessa noite de sexta-feira já disse da mesma maneira para o Senhor: Senhor, tu não tem como mudar esse cenário. Tu não tem como resolver esse problema. O Senhor não tem como solucionar essa situação, transformar esse coração.
libertar essa pessoa, abrir essa porta, curar essa enfermidade. Tu não tem com que tirar essa água. Quantas vezes eu questionei? Quantas vezes eu duvidei do poder de Deus? Quantas e quantas vezes aquela mulher viveu uma experiência na beira daquele poço. Ela estava diante de um poço, cuja água daquele poço não poderia dessedentar a alma dela, não poderia dessedentar a sede da alma dela. Ela estava diante de um poço cuja a água daquele poço saciaria as necessidades para essa vida. Mas ela também estava diante de um outro poço, cuja água desse outro poço, que era Jesus, esse outro poço, dessedentaria sua alma e saciaria todos os problemas da sua vida, sejam para a sua vida cotidiana, quer fossem para a sua vida cotidiana ou para a sua vida espiritual. Aquela mulher estava diante de 2 poços. Você está diante de 2 poços. Eu estou diante de 2 poços. Às vezes, nós olhamos para o cristianismo que se prega hoje em dia, as pessoas recorrem apenas ao poço de Sicar. Porque o poço de Sicar, teoricamente, consegue resolver as suas necessidades humanas. E elas ignoram o poço de Davi, o poço de Deus, o poço das águas vivas. Hoje o Senhor quer se apresentar a você como aquele que pode dessedentar a sede da sua alma e solucionar todos os problemas da sua vida. Eu não estou dizendo com isso que você vai ter uma vida sem problemas, sem lutas, sem adversidade, não. Faz parte da agenda de Deus para a nossa vida. Faz parte da vida do crente enquanto aqui estiver, sim, ser provado, ser privado, ser tentado. O que eu estou dizendo é que Ele pode dar soluções para os problemas que você vive atualmente. E dar solução não necessariamente quer dizer que você vai se ver sem problemas, não. Qual poço você escolhe? Qual poço eu tenho escolhido? Poço fala de busca. Quem chega num poço, coloca o seu balde, desce o balde até o fundo do poço, aquela pessoa traz a água, ela busca a água no poço. Qual poço nós temos buscado? Será que o poço de Sicar? Nossos pais cavaram esse poço. Será que o poço da religiosidade, o poço dos interesses apenas para as coisas dessa vida? Ou será que o poço que nos faz beber da água que salta para a eternidade? Ou será que o poço que dessedenta a sede da nossa alma? Ou será que o poço que dessedenta a sede, a angústia, a aflição que há dentro de nós e que tira todo o vazio? Jesus está diante de ti, meu irmão. Diante de ti, minha irmã. Diante de mim. Existem 2 poços. Qual poço? Aquela mulher, ela descobriu o que ela precisava. E ela entendeu o que ela poderia dispensar na sua vida. Ela tem um encontro com Jesus. Ela deixa para trás o seu cântaro. Ela corre para a cidade. E ela diz, olha, eu achei um homem que tem me dito todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Messias? Ela deixou para trás o seu cântaro. O cântaro era o recipiente pelo qual ela ia encher. Ela ia ali preencher com aquilo que era a sua necessidade momentânea, temporal. O cântaro representava uma busca momentânea. O cântaro representava uma busca diária, porque todos os dias ela deveria ir naquele poço. O cântaro até mesmo representava a vida de pecado que ela estava vivendo. Mas ela abandonou aquele cântaro, porque ela encontrou algo muito maior, muito melhor. Você tem cântaro para deixar para trás. Eu tenho um cântaro. Eu tenho. Todos nós temos. E nessa noite, o Senhor quer que deixemos. O Senhor quer que larguemos esse cântaro. Porque você encontrou a fonte da água viva. A fonte das águas vivas. A água que sacia toda a sede da alma. Que tira toda a angústia, toda a dor. Ezequiel fala sobre a torrente das águas purificadoras. E ele vai entrando dentro daquele rio, né? E aí numa outra visão ele fala que
Ele viu um rio que saía do trono de Deus, e esse rio regava todo o jardim, e por onde as águas daquele rio passavam, florescia até os lugares mais áridos e trazia cura, renovo, alento. Você quer beber dessa água? Eu quero. Nós queremos, né? Essa é a melhor água para se beber nos piores desertos da vida. Essa é a melhor água. Deus hoje está dessedentando a sede da sua alma. Deus hoje está saciando a necessidade do seu coração. Hoje, escolha o poço da água viva. Deixa esse poço de secar de lado. Deixa esse cântaro de lado. Escolha o poço certo e sacia a sua sede. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.